Meus queridos amigos, Gerdau realmente está deixando os dias ruins para trás, como muita gente vem acreditando. O buraco é mais embaixo, não é bem assim. Será que a Gerdau saiu já do fundo do poço? Tá descontada, barata pra caramba ainda. Dá para comprar tranquilamente ou não? Pelo menos aqui, com base na opinião de muitos analistas, é hora de comprar as ações da Gerdau. Eu não estou te falando que você tem que comprar ou não, mas olha só isso daqui, né? Analistas recomendam a venda das ações da Gerdau. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Será que é para comprar, é para vender? Não estou entendendo mais nada, a Bolsa de Valores subindo. Quem é de casa, deixou o like nesse vídeo que eu sei. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ser bem direto ao ponto com vocês. Gerdau, você vai comprar ou não? Como que você faz para tomar essa decisão? Olha aqui, ó, o BB Investimentos, em relatório assinado pelos analistas Rafael Reis e William Bertan, sugere a venda das ações da Gerdau, encerrando a operação no monitoramento da estratégia de swing trade. Os analistas afirmam que o ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída. Quando as ações foram compradas, a cotação era 17,80 com a variação até o momento de 2,6%. Segundo o BB Investimentos, a estratégia swing trade é destinada a investidores que buscam oportunidades de rentabilidades mais elevadas, mas que também estejam dispostos a correr um pouco mais de risco no mercado de ações. A estratégia swing trade se utiliza de algoritmos desenvolvidos pela equipe de análise do BB Investimentos para sugerir operações de curto e médio prazo. Ela busca rastrear tendências por meio de um sistema baseado em uma combinação de pares médias móveis, Os momentos de sinalização de operação acontecem quando a média curta cruza a média longa. Eu vou falar para vocês o que eu penso disso daqui. Na verdade, com relação a swing trade, nem tanto. Se você for ver aqui, realmente, vamos analisar aqui, nos últimos anos, se você for ver realmente, na análise gráfica aqui, é o momento de você vender as ações da Gerdau, porque ela vai confirmar essa tendência aqui. As ações provavelmente vão cair uns 50%. Se você já me conhece, você sabe que eu estou sendo muito irônico aqui. Na minha opinião, essa coisa de você ficar fazendo análise gráfica, fazer day trade, isso aqui é tão científico quanto astrologia. Eu confio mais em horóscopo do que em day trade, em análise técnica. Não que eu, vou te falar que swing trade não funciona, que você não faz sentido olhar isso daí, não. Para mim não funciona, eu não tenho esse poder, para mim é difícil, eu não consigo fazer, é igual subir em parede, eu deixo pro Homem-Aranha. Eu gosto mais de ficar na análise fundamentalista, respeito diferentes opiniões. Se a gente for ver aqui, as ações da Gerdau estão em queda na cotação padrão. Se a gente ajusta isso pelos dividendos, você percebe que a queda nem é tão grande assim, mas o que eu sei sobre a Gerdau? Eu sei que recentemente a empresa tem demonstrado tem reportado bons resultados. No primeiro TRI, ela reportou um EBITDA ajustado de 2,8 bilhões de reais com relação ao trimestre anterior. É claro, ela teve uma queda de 35% com relação ao mesmo período do ano passado. Mas o que esse dado revela? Ele nos diz que a empresa tem resiliência e capacidade de recuperação. O que significa isso? A Gerdau está sendo negociada a múltiplos aparentemente muito atraentes se você for analisar do ponto de vista óbvio ali. Você olha o EV/EBITDA da empresa. Primeiro, PVP, interessante, 0,75, dividend yield 7,01 já foi maior. EV/EBITDA 3,57 e caindo, e aí aparentemente você pode chegar à conclusão de que está barato, mas não é bem assim. A gente vai falar sobre isso, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Dividend yield, como eu falei, já foi maior, chegou aqui em 12,36%, vem caindo, nesse momento é de 7,1%, está ainda muito longe aqui da média da empresa nos últimos anos, que é de 4,55%, mas eu vou falar exatamente o que eu penso disso daqui.
Se a gente for ver o EV/EBITDA projetado da empresa, né, ele está aqui na casa dos 3,57. Se a gente for projetar aqui um crescimento nesses resultados até o final do ano, estamos falando aqui de um EV/EBITDA na casa dos 4 vezes ainda para esse ano. Isso está muito abaixo dos pares norte-americanos da empresa, que estão negociando praticamente ao dobro disso daqui. O EV/EBITDA, meus queridos amigos, ele é uma boa métrica, eu já falei várias vezes aqui, para você olhar esse tipo de empresa. Exportadora de commodity é um indicador financeiro muito utilizado para se analisar esse tipo de empresas, setor de commodities como petróleo, aço, minério. Então você pega o Enterprise Value, o EV, é basicamente o valor total da empresa, do negócio ali, não é apenas o que você vê na bolsa de valores, o valor de mercado, a capitalização de mercado, market cap, isso inclui também a dívida da empresa. E aí você subtrai o caixa que a empresa tem, o que ela tem ali em caixa. O EBITDA, muitos de vocês já sabem, é o valor que representa o lucro antes de você subtrair juros, impostos, depreciação, amortização, um monte de coisa. Então é uma medida usada para você entender o desempenho operacional do negócio, a proxy da geração de caixa da empresa, mostra quanto dinheiro ela está realmente fazendo com as suas operações principais, quando você desconsidera itens de não caixa, principalmente. E por que o EV/EBITDA é útil para você comparar e analisar empresas de commodities até de países diferentes? É porque você tem uma universalidade ali, uma simplicidade, é um indicador que ignora efeitos de regimes fiscais, estruturas de capital diferentes também entre as empresas, né, que é o ideal quando você compara empresas de diferentes países com regras tributárias e financeiras diferentes. E aí quando você usa o EV/EBITDA, né, você tem um número que você pode comparar com mais confiança e mais diretamente. Você foca no operacional da empresa, para focar nos resultados operacionais, aí você usa o EV/EBITDA, né, que permite que investidores vejam como que a empresa está gerindo as suas operações principais. Isso é crucial para a indústria, empresas que trabalham ali, que operam em indústrias de commodities, onde custos operacionais, eficiência, tudo isso é a chave para o negócio trazer um bom retorno para o investidor. Aí você desconsidera a estrutura de capital, esse indicador ele não considera as dívidas, os financiamentos, de forma direta. A parte do EV ajusta isso quando inclui a dívida ali, exclui o caixa, permite você comparar empresas que têm estratégias de financiamento ou que estão em momentos diferentes com relação ao seu financiamento. E isso é útil, né, nesse contexto global, onde a gente tem empresas que podem ter acesso a diferentes condições de crédito, inclusive. Então, quanto um EV/EBITDA maior, ele significa uma ação mais cara? Não necessariamente. E um EV/EBITDA menor também não necessariamente significa que a ação está mais barata. Também é coisa que eu falei em outros vídeos aqui. Nesse tipo de empresa, o que acontece? Se você for ver aqui, o EV/EBITDA da Gerdau nos últimos anos, você vai ver que o momento que estava mais esticado foi em 2016. E o momento que ele estava mais descontado, aparentemente 2021. Então, melhor momento, pior momento. Só que aí, quando você olha a cotação, é justamente o contrário que acontece. Olhando aqui para o histórico, 2016 foi o melhor momento nos últimos anos que a gente teve para comprar e 2021 foi justamente o pior, quando ela estava mais esticada. Isso acontece por quê? Porque empresas desse tipo, elas não explodem, a cotação não explode quando o resultado operacional dela está muito alto por conta do preço muito esticado da commodity que ela vende. Por quê? Porque o mercado sabe que aquilo ali não vai se sustentar, que aquele preço da respectiva commodity não vai ficar alto para sempre, infinitamente. E por isso que elas ficam por um bom tempo pagando um dividendo muito alto até que as ações caiam em algum momento por conta dos resultados. E o que acontece quando o resultado cai? Aí sim, os resultados caindo, né, o EBITDA caindo, em uma intensidade muito maior do que o valor de mercado da empresa e o Enterprise Value, consequentemente, isso faz com que um EV/EBITDA mais esticado nesses momentos em que o EBITDA está caindo, represente aí sim uma boa oportunidade. É por isso que quando você olha, por exemplo, aqui, o dividend yield da Vale, ele bateu aqui 18% em 2021. Olhando aqui para os resultados da empresa,
explodindo aqui em 2021, mas a cotação ela não explodiu da mesma forma. Você vê aqui, ó, o lucro líquido estava na casa dos 24 bilhões, foi para 121. Então, multiplicando aqui praticamente por 5 vezes, é claro, estou olhando o lucro aqui, mas a gente poderia olhar o EBITDA também. A receita crescendo pra caramba também, mas quando a gente olha o EBITDA desses últimos 10 anos, o que a gente vê aqui? Ó? De 2018 para 2021 ali, vamos olhar aqui de 2016, saindo da casa dos 30 bi, para 2021, 150 bilhões. Então, um crescimento de EBITDA muito grande, batendo a máxima aqui em 2021. Agora, esse EBITDA vem caindo aqui aproximadamente pela metade, mas a gente vê que o crescimento que ele apresentou aqui até 2021 foi muito maior. Para essa ação ficar muito barata, por outro lado, aí a queda do EBITDA foi maior ainda. Então esse EBITDA chegou a ficar negativo aqui em 2015 para que a gente tivesse uma baita de uma oportunidade na empresa. E se você for ver aqui, em 2015 o EBITDA ele ficou negativo, só que ele saiu aqui de 58 bilhões em 2011 para um EBITDA negativo em 2015. 2016, 2017 já positivo, mas só em 2020 é que esse EBITDA voltou a bater o EBITDA de 2011. E aí, até hoje, ele não caiu mais abaixo daquele valor ali. Mas, enfim, você vê que a empresa ela ficou muitos anos. Então, comprar nessa baixa do ciclo é uma oportunidade muito boa. Você ganha muito dinheiro quando você consegue fazer isso. De que forma que você consegue fazer isso? Eu vou te falar. Mas, na minha opinião, essa baixa crítica do ciclo, onde o resultado da empresa está muito ruim, e aí você comprando, você consegue ganhar muito dinheiro se você segura no longo prazo, não é o que está acontecendo com a Gerdau agora. Os resultados ainda estão relativamente bons, na minha opinião. Você não tem ali aquele período muito crítico mesmo, quando o preço das commodities despenca demais, a receita da empresa e a geração de caixa vai lá para baixo. Não, tanto o Gerdau quanto o Vale nesse momento conseguem gerar caixa e pagar dividendos, tá? No mercado de commodities, os preços eles podem ser muito voláteis devido a fatores externos. Você tem ali política, economia global. Então, quando você usa o EV/EBITDA, só para fechar aqui, para analisar, isso te ajuda a entender como que a empresa está se saindo em relação à sua capacidade de gerar lucro operacional nesse ambiente volátil. E aí, isso nos leva a questionar, a Gerdau está subvalorizada nesse momento ou existe algo que o mercado está vendo ali que talvez você não está vendo ainda? Você pega essa enxurrada de aço chinês a preços baixos aqui no Brasil, isso tem sido uma pedra no sapato das siderúrgicas como um todo, a competitividade está muito alta, isso força a Gerdau e várias outras empresas a tentarem se adaptar a esse mercado. Então esse cenário internacional, ele desempenha um papel crucial na forma como as empresas daqui do Brasil elas conseguem recalibrar suas operações para se manterem competitivas. A Gerdau está fazendo isso muito bem, diga-se de passagem, é a melhor dentre as siderúrgicas por aqui. Então ela tem demonstrado que consegue se ajustar às adversidades, aqui falando de aspectos qualitativos para médio e longo prazo. Então é isso que eu falo. Se observar como a empresa ela responde a esses desafios externos, que são difíceis, são momentos difíceis para ela, mas isso traz uma lição sobre a resiliência, a gestão estratégica da empresa nesse mundo das commodities, que é, como eu falei, eficiência é fundamental. E aí, vamos pensar juntos aqui por que uma empresa como a Gerdau, com operações sólidas, uma presença forte ali no mercado, tanto no Brasil quanto na América do Norte, estaria sendo negociada a múltiplos nesse patamar e com a ação caindo. Ao meu ver, eu falei isso num vídeo aqui no mês de junho, de maio, se eu não me engano, quando você vai analisar a valuation de uma empresa, não é só você olhar para os números frios e pronto. Você precisa entender os fatores que estão por trás desses números. E mais, o que te faz ganhar dinheiro com esse tipo de empresa? A performance da Gerdau na América do Norte foi destacada como um ponto muito forte. Só que o mercado brasileiro, como eu falei, tem incertezas econômicas, políticas. E aí como é que fica? A pressão competitiva do aço chinês, ela continua como uma variável crítica aqui, que pode afetar as margens da empresa a médio prazo. Mas, na minha opinião, nada disso aqui importa. O que você tem que entender é o seguinte, a Gerdau é uma empresa eficiente,
competitiva, tem gestão qualificada, a habilidade que ela tem para navegar por essas águas turbulentas aí já se mostrou que isso é marca registrada da empresa, assim como a gente tem na Vale. Então, olhando como janela de investimento ali para o médio e longo prazo, eu acho interessante. E também a mesma coisa para a Vale. Você vai ganhar dinheiro, e agora isso daqui eu quero que você coloque na sua cabeça de uma vez por todas. Você vai ganhar dinheiro nesse tipo de empresa quando você permanece investindo por longos períodos. Tá? Se eu colocar aqui o histórico máximo aqui das ações da Vale, Vale 3, você vai ver o que eu estou querendo dizer. Coloca aqui Vale 3, coloca aqui o histórico de máxima. Quem comprou Vale aqui em 2007 e vendeu em 2015 se lascou, perdeu dinheiro pra caramba. Ganhou um dividendinho, mas perdeu dinheiro ainda. Se você comprou em 2007 e continuou comprando por todo esse período aqui e continuou comprando até 2018, 2019, 2020, estamos falando aqui de quê? 13 anos, 14 anos, 15 anos, até esse momento mesmo com toda essa queda, ganhou dinheiro pra caramba. A empresa continuou sendo eficiente, talvez até mais eficiente, o cenário estava ruim, mas quando a commodity explodiu, o que acontece? Mesmo que as ações elas não tenham uma valorização que aconteça na mesma proporção da explosão do resultado, por quê? Porque o mercado sabe que aquele preço da commodity não vai durar para sempre. Se ele fosse fazer esse valuation com base no preço da commodity aqui em 2021 e perpetuasse isso, a ação da Vale ela ia para R$500. Só que o mercado sabe que é muito volátil. Por conta desse risco, esse preço não explode. E aí, nesses momentos, o que acontece com o EV/EBITDA? Ele vai lá para baixo. Mas para quem permaneceu comprando por muito tempo, vai ter um dividendo que vai explodir, vai ter uma valorização que dificilmente aqui as ações vão voltar para aquele patamar. Por quê? Porque o custo dessas empresas, de todas elas mundo afora, subiu por conta dos aumentos, dos repasses inflacionários, então dificilmente a gente vai ter minério e aço sendo negociado aos preços de 2008 de novo. Não tem jeito, só se alguém fizer milagre. Mas enfim, quem consegue fazer isso ganha dinheiro. E aí não precisa ficar adivinhando gráfico, cotação de curto prazo, como eu falei aqui para vocês. Só que isso aqui é igual dieta. Quando você vai lá no nutricionista e pede, você vai conseguir seguir? Não adianta nada se você não tiver disciplina para isso. Se não faz sentido, se você não consegue, se não tem estômago para isso daqui, é mais fácil você não investir nesse tipo de empresa. Empresas de commodities, exportadoras de commodities que são mais voláteis. Mas a única forma de você realmente ganhar dinheiro é escolher empresas eficientes e permanecer investindo por um período grande o suficiente para isso te recompensar. Olhando aqui para o histórico do EV/EBITDA, a gente teve a mínima em 2021, ele vem subindo, 2,75, 3,40, 3,56. Quanto mais ele subir aqui, por conta de queda nos resultados, mais significa que você está próximo de uma próxima janela de oportunidades ali onde as ações elas vão começar a subir novamente, um novo ciclo de alta do preço do aço e do minério também, no caso da Vale. Você sabe quando isso vai acontecer? Porque aí o Badu, você começou falando mal de análise técnica, agora está quase fazendo a mesma coisa? Não dá para saber quando que isso vai acontecer, mas quanto mais tempo você permanecer comprando ações por esse preço, quando a empresa começar a se beneficiar de um novo ciclo de alta, o seu número de ações vai ser maior, mais dividendos você vai ganhar, mais valorização você vai ter e mais dinheiro no seu bolso. Se no meio do caminho você não aguentar, aí você vai perder dinheiro. É isso que eu tenho para te dizer. E por que você vai perder dinheiro? Eu invisto em Vale, não invisto em ações da Gerdau, acho que a Gerdau está barata, só que está barata não significa que você pode comprar à vontade e você está livre de tomar pau, tomar prejuízo. Existe risco sempre. Risco é a probabilidade de quê? De você não obter o retorno que você espera em determinado investimento. Ele sempre existe. Tá? E para não correr o risco de você esquecer de deixar o like e se inscrever aqui, faz isso agora. Tá? Vou te dar esses 4 segundos aí para você deixar o like e se inscrever aqui. E voltando a falar de risco, eu digo mais, a maioria dos investidores não entende de risco. São atraídos apenas pela promessa ou potencial de retorno.
Então muita gente vê essas ações caindo, está atraindo pelo retorno, né? Mas não se liga no risco, não dedica um tempinho para entender de riscos ali dos investimentos ou até mesmo de certos negócios, tá? O que numa carteira de investimentos é fatal, você precisa entender de risco. Risco se refere à incerteza sobre o retorno de um investimento. Tem potencial? Tem, mas é incerto também. Em outras palavras, é a chance que o resultado real de um investimento seja diferente do que o que você espera, papai. Pode ser maior ou menor, mas essa variação é justamente o que define o risco. Para não ficar em cima do muro, na minha opinião, Gerdau continua barata, interessante, empresa eficiente. Gosto mais de Vale, invisto em Vale, mas eu quero saber a sua opinião agora. Deixa aqui nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!